O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem hoje, em suas varas, 20 milhões de processos. Uma população no estado de São Paulo com mais de 44 milhões de pessoas. E em sua estrutura, 3 mil magistrados e 43 mil funcionários. É o maior tribunal do país. E neste dia de hoje, nós vamos entrevistar o novo presidente, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, que vai conduzir esse monstro de cidadania com mulheres e homens compromissados na defesa do cidadão do Estado paulista. Natural da cidade de São Paulo, onde nasceu em 11 de maio de 1955, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-graduado pela Escola Paulista de Magistratura na área de Direito Público, Paulo Dimas atuou como membro do Ministério Público de São Paulo no período de 1979 até 1983, ano que ingressou na magistratura paulista. Em 1999, ocupou o cargo de juiz substituto em segundo grau, classificado em entrância especial, tomando posse no cargo de desembargador em 26 de agosto de 2005. Durante os anos de 2004 e 2005, foi juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral. Já na Associação Paulista dos Magistrados, Paulo Dimas exerceu vários cargos na instituição. Durante seu mandato, o desembargador Paulo Dimas quer dar prioridade para o aprimoramento da prestação jurisdicional em primeiro grau e em segundo grau, com modernização do tribunal, de modo a trazer agilidade e a melhoria para o judiciário. Presidente, eu fico muito contente de o senhor receber a TV aberta de São Paulo, mais o programa Questão de Justiça aqui na casa. Um ambiente maravilhoso, mas eu quero sair para a primeira pergunta, porque sei que o senhor vai ter um mandato conciso, com dificuldades orçamentárias, então já vou direto na primeira pergunta, doutor Paulo. O orçamento para o TJ aprovado foi de 10 bilhões e 67 milhões, sendo que ficou deficitário em mais de 4 bilhões de reais. Qual o maior desafio agora, doutor Paulo? Com relação à questão orçamentária, ela é recorrente, né? Todos os anos nós convivemos com cortes orçamentários dentro das possibilidades do Estado e nós temos que procurar remanejar os recursos, procurar fazer economia de algumas verbas de custeio para poder investir naquilo que é fundamental, que é no quadro de pessoal, né? Porque a despesa fundamental do judiciário, que é um órgão que presta serviços, é a despesa com quadro de pessoal. Então nós vamos procurar fazer os ajustes necessários para que esses 10 bilhões, com alguma suplementação, acabe sendo suficientes para nós fazermos frente às despesas, né? Tem uma relação com a má distribuição, que está sempre muito irregular, no discurso que o senhor falou, da movimentação processual, com uma clara deficiência em primeiro grau, somada à falta de servidores e de recursos. O senhor fala da capacitação aqui no seu discurso não de posse administrativa, né? Como é que é lidar com essa realidade, presidente? Então, hoje nós temos aí, né, um quadro de pessoal grande, né, em torno de 44 mil servidores efetivos, concursados, que é um quadro que nós não podemos, de maneira alguma, fazer qualquer corte, né? E naturalmente também precisamos de novas contratações, né? O que nós estamos contando é que com o processo digital, né, nós vamos poder, de alguma maneira, ter uma economia em espaços e também uma economia em quadro que seria simplesmente para movimentar os processos. Então nós vamos ter a possibilidade de trazer a contratação de funcionários qualificados para capacitá-los e fazer com que eles atuem mais, dando estrutura ao juiz, tanto ao juiz de primeiro grau como ao desembargador, para que eles possam produzir mais, né? O grande desafio é que com o processo digital, até os atos acabam se processando mais rapidamente, né? Mas chega um momento que o processo vai chegar às mãos de um juiz, né? E esse juiz, né, vai ter que dar uma solução justa, vai ter que ler todas as peças, não podemos julgar pela capa, temos que julgar pelo conteúdo do processo, e nós temos processos aí com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 páginas, né, que precisam ser lidas e precisam ser depois sintetizadas numa decisão que o juiz vai dar, né, e uma decisão que tem que ser fundamentada, né. Então, eu sempre digo que o juiz é um grande leitor, porque muitas vezes lê por dia mais de um livro, e um grande escritor, porque também tem que produzir
50, 100 laudos, às vezes por dia, para dar a solução adequada aos processos que chegam às mãos. Então é preciso que ele tenha uma estrutura de trabalho, né? E a estrutura de trabalho nós temos aí funcionários qualificados para que ele possa também aumentar a sua produtividade. Se fala muito, e no orçamento do TJ tem a questão de você resolver os conflitos anteriores ao que cairia no judiciário, né? Aí se fala da questão das mediações, das conciliações, e é possível notar que no orçamento propositivo que o Estado tem pouco recurso para isso. Por que o orçamento público não permite buscar mais essas opções, presidente? Então, olha, o tribunal, apesar da carência de recursos, já está investindo em centros de conciliação e mediação. Nós temos o que nós chamamos de Sejusques, são centros instalados nas diversas comarcas. Hoje nós temos mais de 145 Sejusques funcionando, onde inclusive é possível a conciliação pré-processual, antes do processo instaurado. Então nós temos aí já procurado disseminar essa cultura de conciliação, de mediação, as pessoas procurando buscar o entendimento para solucionar os próprios conflitos. Isso, naturalmente, faz com que aquela litigiosidade reprimida venha a ser atendida e que também haja uma possibilidade de diminuição, de redução dos processos que entram rotineiramente nos fóruns. Então, é uma cultura que nós estamos disseminando e com o apoio da sociedade. Então, nós temos procurado suprir, muitas vezes, a falta de recursos do Fundo de Despesa, do Tesouro aqui do Estado, com as parcerias em cada cidade, em cada município, com as prefeituras, com as universidades e com outras entidades que fazem parte da sociedade civil e têm interesse na agilidade do judiciário. Agora, falando a questão da agilidade do judiciário, tem uns dados aqui que, no mínimo, eles chamam muito a atenção, né? O Estado tem hoje 44 milhões de pessoas, né? Agora, tem 20 milhões tramitando em processos dentro das varas do Estado inteiro. Como é que o senhor avalia essa realidade? Será que o cidadão do Estado hoje, ele vive em constante conflito, só busca no judiciário essa resposta? Então, a verdade é que isso nos anima no sentido de que a população, a sociedade continua confiando no judiciário, né? Então nós temos também litígios de massa aí, por exemplo, que envolvem questões de consumidores ou questões que envolvem a participação do Estado, né, que acabam fazendo um diferencial grande nessa estatística, né? Então nós temos, por exemplo, milhares e milhares de execuções fiscais movidas por Estado e pelos municípios, né? É quase a metade desse volume, né? Nossa. Então nós estamos aí procurando nos organizar e também procurar alternativas para esse ajuizamento maciço de execuções fiscais. Então isso está sendo discutido a nível de cada município e com o próprio governo do Estado para que a gente tenha também uma possibilidade de resolver essas execuções fiscais até antes do ajuizamento da petição propriamente. Então é uma questão que nós temos que enfrentar. Eu ia perguntar mais para frente essa questão do próprio Estado ser o maior em litígio, né? Mas o senhor acha que essa conversa com as instituições ou as empresas do Estado, ela vai poder agora progredir? Porque, por exemplo, a gente tem uma Eletropaulo que começa a acionar, tem uma Sabesp que começa a acionar, mas porque busca no judiciário essa alternativa. Daria para se ter esse contato agora? Então, no caso dessas grandes empresas, inclusive concessionários de serviços públicos, que têm uma litigiosidade grande, de parte a parte, né? Tanto do consumidor em relação às concessionárias e em contrário também, o que nós temos procurado é fazer muitas vezes mutirões, né? Para resolver essas demandas também consensualmente em semanas de conciliação e outros eventos. Agora, recentemente, nós fizemos um grande número de conciliações com os mutuários do CDHU, né? Da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. E nós estamos procurando também fazer esses eventos com a finalidade, então, de resolver uma grande massa desses litígios. Isso tem sido alcançado, tem havido sucesso nessa iniciativa. Então, nós temos procurado também expandir isso para outros processos, né? Agora, tem outras demandas que vão ter que ser examinadas caso a caso. Às vezes são demandas que envolvem vultosos recursos, né? Agora, o que nós temos procurado é que você mencionou há pouco, trazer o Estado
e os municípios para uma parceria para nós procurarmos algumas fórmulas de diminuir o número de litígios. Alguns municípios já estão verificando um valor mínimo de execução fiscal que compense o ajuizamento, né? Porque muitas vezes o processo acaba saindo mais caro, o valor do processo mais caro do que aquilo que se vai obter de pagamento, né, por parte do contribuinte. Então, qual que é a melhor alternativa? Não ajuizar a execução e procurar mecanismos que fomentem o pagamento direto do contribuinte para o Estado ou para o município. Então, são várias iniciativas que a gente procura, de alguma maneira, em primeiro lugar, economizar recursos, né? E evitando o excesso de processos em andamento no judiciário. E, por outro lado, também resolver o problema do contribuinte, que muitas vezes o Estado, o município, acabam concedendo parcelamentos, vantagens para que o contribuinte compareça diretamente à repartição e faça a quitação dos seus débitos. Colocando dessa forma, né, e seguindo essa relação, hoje o senhor tem 44 mil funcionários dentro dessa estrutura do judiciário, né? Desses teriam, não sei, eu estava lendo dados aqui, são 2.500 seriam magistrados, sendo que 360 desembargadores. Presidente, se comparado à estrutura qualquer secretaria de Estado, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Educação com 220 mil professores. E a Polícia Militar, só ela, tem 80 mil. O senhor mexe com o Estado inteiro, metade da população com litígio, com apenas uma média de 3 mil magistrados. Isso é quase desumano? Será que não está uma equação meio fora e o orçamento muito mais apertado? É verdade. Nós temos que procurar também políticas que não venham também a inchar o quadro, né? Também o que se procurou ao longo do tempo, né? Aprimorar o serviço de informatização. Hoje, como mencionei no início, nós temos o processo digital 100% nas comarcas, então todos os novos processos já estão no formato digital, não são autos físicos, mas autos digitais. Isso, como eu disse, representa um ganho em termos de número de funcionários para eventualmente manusear esses processos, fica mais fácil o processamento no sistema digital e, por outro lado, nós vamos ocupar alguns funcionários que vão sobrar dessa estrutura cartorária para assessorar diretamente o magistrado. Então, o ganho vai ser no sentido de não termos que contratar tantos magistrados novos e tantos servidores novos na outra ponta, né? Então, qual que é a ideia? É procurar economizar recursos e tornar a justiça, ao mesmo tempo, mais ágil, mais célere e tecnicamente diferenciada, né? Então, nós vamos fazer esse esforço, estamos identificando, lógico que nesse momento há necessidade de contratações pontuais, porque cada ano a gente perde, em média, 1.700 servidores, com aposentadorias, falecimentos, exonerações, né? E ano passado, por exemplo, só foram contratados 519 novos servidores, então nós vamos ter que fazer a reposição. Há uma previsão agora de nomearmos 81 juízes novos, que foram aprovados no último concurso, no final do ano passado. Então nós vamos ter uma política de, ao mesmo tempo, colocar um número adequado de servidores e magistrados, estabelecendo as prioridades, e, por outro lado, continuar com essas técnicas de agilização dos processos, né, para a gente possa também ter um judiciário mais enxuto, né, que venha a absorver menos recursos do Estado. Eu fiquei surpreso aqui andando na casa e vi, por exemplo, que o Diário Oficial é manuseado todo aqui dentro. Hoje todas as comarcas elas são interligadas na questão estrutural de informática. Eu digo por quê? Porque o senhor tem um orçamento com 415 milhões de reais. Isso vai poder aprimorar nessa gestão de 2 anos do senhor? Que é realmente um trabalho difícil. Nós temos as comarcas todas integradas, né? Não sei se você já verificou, o Diário da Justiça, que é o Diário Oficial, que contém as publicações, é eletrônico, então não temos mais, não tem mais papel. Diário da Justiça de papel, que consumia, acho que, milhões e milhões de árvores por ano para nós termos aquela impressão, né, de vários exemplares, de milhares de exemplares. Então, toda a sistemática que vem se desenhando é para a gente ter, com os mesmos recursos, mais produtividade e melhores resultados. Nós aprovamos no final do ano passado
um plano de logística sustentável. Foi aprovado esse plano no órgão especial. Esse plano é um plano que prevê aí melhor gerenciamento de recursos de água, luz, insumos, materiais. Então, qual que é a ideia? É empenhar os servidores, os magistrados, todo o quadro, em economizar recursos para a gente poder investir adequadamente naquilo que realmente interessa, que é a atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. Então, tudo vai ser feito para economizar recursos, para a gente poder melhorar o serviço judiciário, que eu acho que é o que a sociedade espera. Uma das outras situações que se fala muito, aliás, não é só da questão do judiciário, você tem delegacias com esse problema, mas a questão estrutural. Não é? Aí repara que o senhor tem ali mais ou menos uns 3% do orçamento para fazer esse manuseio dos prédios públicos. Como é que está isso, presidente? Porque tem lugar que precisa de outro fórum. Aqui, por exemplo, a capital de São Paulo, em Santo Amaro, você tem que ter outro fórum, às vezes. Vejam, nós temos também que cuidar, você mencionou bem, da infraestrutura física. O que é isso? Cuidar dos prédios. Nós temos hoje no Estado a utilização em torno de 700 prédios. Então, nós temos que cuidar da manutenção, da acessibilidade, da sustentabilidade, né? Então, nós temos que manter esses prédios em bom funcionamento. Então, nós temos aqui uma estrutura que faz o acompanhamento, né? Nós temos o fundo de despesa do Judiciário, que é para essa modernização, para essa adequação, né? Não é suficiente esse fundo para novas construções, para grandes obras, mas para obras emergenciais e para obras de melhor gerenciamento do sistema judicial propriamente, nós conseguimos realizar aqui internamente. E então nós temos procurado aí no nosso setor que cuida dessa infraestrutura, temos feito aí, o ano passado fizemos aí em torno de 300 obras, né? Obras de acessibilidade, obras de manutenção, obras de adequação, né? Na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte de estrutura propriamente, né? Então, nós temos aí um grande número de prédios que precisam de eventualmente recuperação e manutenção. E nós temos aí procurado direcionar, de acordo com as prioridades, né, os recursos para fazer essas obras. E tendo procurado fazer isso. Aqui, aproveitando essa colocação, por outro lado, a Secretaria da Justiça é que tem gerenciado as grandes obras, né, as obras de construção, né? Nós temos aí mais de 30 obras de vulto, né, construções e grandes ampliações em andamento. Com essa crise financeira, nós estamos vendo quais as prioridades para eventualmente termos aí a conclusão neste ano, né? E o que não for possível concluir este ano, vamos procurar concluir no próximo exercício. Eu queria perguntar para o senhor, nós somos os amigos, eu tenho essa liberdade. É evidente, quem conhece a estrutura de Estado sabe que tem o poder executivo, legislativo e o judiciário. Como é que o senhor vê essa situação nós discutimos muito, da autonomia do Poder Judiciário? Quer dizer, não ficar necessitando passar por esses processos todos, até porque o senhor já lida com a população direta. Veja, o grande problema de autonomia diz respeito à autonomia financeira, né? No que tange a independência dos poderes, ela é plenamente observada, tanto a nível federal como a nível estadual, então não há queixas nesse sentido. Há, na verdade, um tratamento que se pretende respeitoso entre os poderes, uma harmonia. Não, temos que trabalhar juntos. Eu recentemente estive com o governador, com alguns secretários e toda a colocação que se faz no sentido de mantermos sempre o diálogo, o entendimento, para que a gente possa extrair o melhor proveito para a sociedade dos recursos escassos que o Estado tem, né? Então, o Executivo pretende, com os recursos que tem, trabalhar mais e melhor pela população. O Legislativo também procurar tirar o máximo proveito das suas funções com os recursos que existem, e o Judiciário na mesma linha. Então precisa haver um entendimento constante. O que se coloca muitas vezes, e a gente defende isso, é que o total valor arrecadado com as taxas e as custas judiciais, como nós dizemos, venham diretamente para a modernização do Judiciário, né? Para que venham para o fundo de despesa para nós investirmos mais nessa modernização. Então nós temos conversado a respeito disso com o Executivo, com o Legislativo. Existe já desde 2009 um projeto nesse sentido, né? E vamos procurar fazer com que isso evolua. Nós temos hoje uma participação de 30%
no total arrecadado pelo Estado, e o Estado, evidentemente, acaba, por outro lado, compondo mês a mês a folha de pagamento, né, de servidores e de magistrados. Então nós vamos procurar fazer com que essa equação tenha aí um outro encaminhamento, né, ao longo desse período, desse biênio, e ver se a gente consegue avançar nessa questão da autonomia financeira. Falando dessa relação, eu lembro que na sua posse administrativa, o senhor comentou que o judiciário não é só a Lava Jato, né, e o mensalão. E aí tem algumas atribuições, se eu me permita colocar, talvez quem esteja em casa não conheça, mas, por exemplo, no organograma do tribunal, o senhor ainda pode julgar vice-governador, secretário de Estado, deputado, olha, quem não conhece, juiz do Tribunal de Justiça, militar, juiz de direito e também do Ministério Público. Bom, o que o TJ de São Paulo tem feito com de atitude, com toda essa situação que o país tem passado, né, com relação que nós temos aí com esses vários escândalos, né? Não é só Brasil que passa isso, né? E o senhor tem uma autonomia boa. Como é que tem trabalhado isso dentro do TJ? Acho que aqui a nível de Estado de São Paulo, né, a gente vê que as instituições estão funcionando, né? Nós temos aí o Ministério Público atuando, propondo inúmeras ações civis públicas contra agentes públicos que praticam o que nós chamamos de improbidade administrativa, né? Atos de, vamos dizer assim, colocar de uma forma clara de desonestidade que implicam prejuízo ao erário, aos cofres públicos. Então nós temos as ações civis públicas a nível estadual, em todas as comarcas, né? Com uma vigilância frequente do Ministério Público. E, por outro lado, nós temos também a atuação da polícia, né, na área criminal, fazendo aí a persecução, que nós chamamos, dos crimes contra a administração pública. Corrupção, peculato, enfim, todos os crimes, extorsão, todos os crimes que podemos ter aí praticados por agentes públicos contra o cidadão. Então, nós temos um funcionamento, então, um compromisso, né, diário de vencer todo esse tipo de mal feito, né, que envolva a atuação de agente público. E, por outro lado, também nós temos aqui na nossa competência, o que é fundamental para o cidadão, a persecução de todos os outros crimes que envolvem, né, roubos, tráfico de drogas, crimes sexuais, enfim, todos os crimes, né, crimes contra a economia popular, crimes contra o consumidor. Então nós temos aí uma gama de delitos que tem repercussão social e que a gente tem que fazer a persecução, isso diária, né? Então, o que eu digo sempre é que o juiz, o juiz de São Paulo, que é o nosso caso aqui, o juiz estadual, ele tem esse compromisso, ele é um soldado que arrisca muitas vezes a própria vida justo na defesa desses valores, os valores republicanos, né? Dos valores da probidade, dos valores da honestidade, né? E nos valores da correção na conduta de cada cidadão, né? Além disso, nós temos aqui, na nível estadual, proteção da infância e juventude, né? Temos aí a proteção do meio ambiente. Então, nós temos aí inúmeras ações, né? E por isso que eu digo sempre que a gente precisa tornar o judiciário mais conhecido, mostrar quais são as suas ações, as suas atribuições, né? A sua atuação diária, porque muitas vezes isso não tem repercussão e as pessoas muitas vezes não verificam as notícias do dia a dia, né, e acham que o Brasil está parado, o judiciário está parado simplesmente cuidando da Operação Lava Jato, como também cuidou o Supremo Tribunal Federal do caso do mensalão. Mas nós temos aqui, como eu disse, juízes comprometidos no dia a dia com todas as outras demandas cíveis e criminais, né, para justamente mostrar à sociedade que o nosso judiciário é independente, é destemido, né? Nós temos aí inúmeras situações de juízes ameaçados, já tivemos casos de juízes assassinados, né? Isso aqui em quase São Paulo ninguém fala, mesmo. né? Então o juiz é um soldado, quando eu digo sempre que é um bastião avançado em favor do compromisso com a ética, com a moralidade administrativa e com os valores que a sociedade como um todo tem que cultuar. Com esse quadro de magistrado chegando ali aos 3.000, e muito se fala, corporativista,
prerrogativas. O senhor não acha que isso é benéfico, então? Porque assim, com todo esse problema, eles ainda conseguem julgar de uma forma honesta e justa. Né? O grande problema, muitas vezes, é que se confunde corporativismo com defesa de prerrogativas. Quando você defende a inamovibilidade do juiz, melhor condição de trabalho, quando você defende a redutibilidade de subsídio, você defende outros valores, né? A vitaliciedade dos magistrados, você está defendendo, na verdade, que o judiciário seja constituído de juízes imparciais, independentes, juízes que não sejam cooptados, que não sejam aí eventualmente corrompidos pelo poder político e pelo poder econômico. Então você tem que ter juízes destemidos, né? E juízes preparados culturalmente, preparados tecnicamente, né? Então a ideia é que você tem que defender essas prerrogativas da magistratura em prol da cidadania. Você está defendendo, na verdade, que o cidadão brasileiro tenha uma justiça que possa enfrentar aí o poder político, possa enfrentar o poder econômico, né? E que atue de forma imparcial, procurando uma solução justa em cada processo. O senhor que é um pai de família, 5 filhos, né? Tem uma carreira inteira dentro da magistratura, com mais de 30 anos. Como é que o senhor está vendo essa situação do Brasil? Né? Hoje, evidentemente, pela situação econômica que nós passamos, tem muito problema, criando problema em empresas, litígios enormes que se cria empresa, cria com o cidadão, e se termina criando com o cidadão, cria com as famílias. Né? E por fim, a gente vê pais aí, terminando não conseguindo pagar a conta da escola, esse tipo de coisa. Bom, como magistrado, não como presidente do tribunal, para esses que estão à mercê aí dessa política pública de desmando que está aí, da corrupção, eu falo. Aí a letra fria da lei só basta, doutor? Veja, nós estamos enfrentando, em primeiro lugar, uma crise política, né, que aí produz uma crise também econômica sem precedentes, mas nós temos que, em primeiro lugar, ter aí um otimismo, né? Nós temos que ter aí o que eu digo, esperança e perseverança. Cada agente público, cada cidadão brasileiro tem que procurar, dentro da sua função, de alguma maneira, minimizar esse quadro, né? E procurar, de alguma maneira, fazer com que o Brasil continue crescendo, continue evoluindo, né? E, por outro lado, uma coisa que a gente coloca, lógico, a gente vê toda essa situação com muita tristeza, porque nós podíamos estar num outro patamar aqui no Brasil, né? Mas, por outro lado, apesar da crise política, apesar da crise econômica, o que a gente fica, de alguma maneira, confortado porque as instituições estão funcionando, né? Então, pelo menos, nós temos os casos de corrupção aí alardeados, mas nós temos também eles sendo investigados e os responsáveis pelos fatos criminosos estão sendo punidos, né? E pessoas de todo o contexto social, né? Poderio político, poderio econômico, né? As pessoas estão sendo investigadas e estão sendo punidas, né? Então, isso a gente vê, de um lado, com tristeza, esse quadro atual que penaliza o cidadão, mas, por outro lado, nós vemos o funcionamento das instituições. E, logicamente, nós vamos ter que estar aqui no âmbito da justiça, em todos os escalões, tratando desses problemas do cidadão, minimizar, né, essas dificuldades que vão surgir, né? Então, nós vamos enfrentar aí problemas de empresas entrando em falência, em recuperação judicial, cidadãos perdendo emprego e não podem honrar seus compromissos, né? Então é o que nós vamos ter que trabalhar, uma justiça que seja conciliadora nesse momento, né? Nós vamos procurar fazer com que os problemas sejam analisados em cada situação concreta, o problema de cada cidadão, procurar encontrar a melhor situação, uma situação de equilíbrio, né, de forças, e sempre procurar, através da conciliação, fazer com que a crise, né, tenha um mínimo de repercussão na vida de cada um, né? Então é um papel importante, o juiz não pode, como até você mencionou, muitas vezes ficar na letra fria da lei, ele tem que interpretá-la de acordo com o quadro social, né, e procurar extrair, principalmente em cada processo, os princípios fundamentais, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio, muitas vezes, do prestígio da livre iniciativa, o prestígio de princípios como a liberdade de manifestação, princípios como
enfim, os valores que nós temos aí, né, que são princípios que estão assim, inseridos na Constituição Federal, nós temos que julgar a partir dos princípios e extrair daí a melhor aplicação da lei. Tem alguns pontos, o senhor coloca, tem um projeto aí do Cartório do Futuro que vai de encontro com esse projeto de um bom uso do funcionário. Como é que está essa iniciativa? Então, nós estamos acompanhando isso, eu estive visitando agora o Fórum João Mendes, onde existem iniciativas nesse sentido, né? Criar um cartório, aglutinando um número maior de processos, né? Com um número de servidores que se pretende adequado, né? Para deixar uma estrutura maior no gabinete do juiz para que ele possa produzir mais, julgar mais rapidamente os processos. Então, nós estamos vendo, existem pontos favoráveis e alguns pontos frágeis que precisam ser corrigidos, né? Nós fizemos essa verificação. Então, vamos continuar conversando com os setores internos, conversar com a OAB, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, para ver as falhas que isso possa ter, para que a gente possa depois, eventualmente, repercutir esse sistema, poder avançar nessas instalações, mas vendo de que maneira ela vai funcionar para que não haja também nenhum transtorno, né? Nós queremos é que o serviço melhore, não que crie mais dificuldade para o jurisdicionado. Então, eu acho que é uma iniciativa interessante, né? Que vai ser ainda testada e pode ser aprimorada. Uma coisa que se discute muito, presidente, no julgamento, ordem cronológica ou de urgência? O que o senhor acha que é mais adequado? A ordem cronológica, evidentemente, é uma questão até de organização, de método de trabalho, que você tem que observar. Os processos que entraram antes têm que ter precedência no julgamento. Mas há outras situações em que existem processos prioritários. A própria lei determina, por exemplo, a prioridade do processo que envolve o idoso, né? Por exemplo, em outras áreas, processos que dizem respeito a mandados de segurança, por exemplo, é um processo que tem que ter uma solução urgente, emergencial, senão o direito do cidadão vai acabar perecendo, né? Então nós temos que analisar, né, evidentemente, as duas pontas, né? O Código agora já até foi corrigido, porque havia uma ideia no novo Código de Processo Civil de prestigiar de forma bastante intensa, rígida, a ordem cronológica, e agora se colocou que a ordem cronológica será observada preferencialmente. Então, no sentido de que o tribunal, né, pode estabelecer prioridades e o juiz, no dia a dia, pode verificar muitas vezes que uma questão ali que envolve numa vara que tenha inúmeros processos, uma questão que envolve muitas vezes o interesse de um incapaz, né, tem que ser julgado com preferência sobre uma outra questão que talvez tenha um outro interesse de natureza fiscal, ou um outro interesse meramente econômico, né? Então, acho que nós temos que fazer, os juízes sabem fazer essa análise, né? E, logicamente, que não pode esquecer também na gaveta o processo mais antigo, que merece também ser julgado em tempo razoável. Eu acho interessante o senhor citar a questão da pessoa idosa, porque o Estado tem 6 milhões de pessoas para isso. E tem processos julgados na área da saúde, a questão de proventos até de aposentadoria, que talvez não é esfera federal. O tribunal tem trabalhado essa linha de população mais assim afinco? Deve estar procurando bastante o Estado. Lógico que, até por imposição da lei, né, no caso do idoso, ele tem prioridade no julgamento dos seus processos. Então já há uma iniciativa de que aqueles processos têm que caminhar para um desfecho com maior efetividade, né? Mas aí como eu disse, tem outras situações de prioridade que nós vamos analisando, né? Então o Judiciário está trabalhando com essas diferenças, né? E procurando fazer com que haja um equilíbrio. Por exemplo, você vai pensar, nós temos lá numa vara de fazenda, muitas vezes pedidos de concessão de medicamentos de alto custo para pessoas carentes. Está se resguardando ali o direito à vida, à saúde das pessoas. Por outro lado, muitas vezes está entrando ao mesmo tempo questões que envolvem direitos funcionais, um servidor que está pedindo uma vantagem funcional, uma gratificação, né? Então, o que o juiz vai ter que dar prioridade e procurar agilizar o julgamento? Aquilo que envolve, né, a vida e a saúde das pessoas. É interessante citar, mas a estrutura, o Estado é dividido em 10 grandes áreas, né?
essa de manutenção do judiciário. Essa distribuição, nessa falta de equação não atrapalha? Sobrecarregar uma vara quando tem família, às vezes tem uma área bancária, mas como é que está tratando isso o tribunal? Veja, nós temos hoje as comarcas maiores com varas especializadas, né? Então tem varas de família, varas cíveis, varas de fazenda, né? E há nas grandes comarcas essa distribuição, né, de varas, né, com competências definidas, né. Nas comarcas de entrância intermediária e de entrância inicial, nas comarcas menores, as varas são cumulativas, como nós dizemos, ou seja, as varas cíveis, por exemplo, têm processos variados que envolvem os temas mais distintos possíveis, né. Muitas têm varas especializadas na área criminal, né? E aí tem os anexos do júri, da infância e juventude, execuções criminais. Veja a gama de atribuições. Nós cuidamos de execuções criminais, cuidamos como eu disse, de infância e juventude, fazemos a corregedoria dos cartórios extrajudiciais, os cartórios de notas e registro de imóveis. Então, as atribuições são inúmeras, né? Para um quadro que nós mencionamos aqui restrito. Então, tem que haver organização, tem que haver estruturação, né? Então, nas comarcas, nós temos procurado estabelecer as comarcas com maior dificuldade, né? E dar uma prioridade no atendimento, muitas vezes com mutirões lá para resolver o problema de algum cartório deficiente, dando para os juízes, muitas vezes estão naquelas comarcas um juiz auxiliar ou que nós chamamos de um auxílio externo para ajudar a sentenciar e a decidir. Então, o tribunal tem que ficar socorrendo essas situações e procurando, com o tempo, criar novas varas, ou, como eu disse, prover cargos de juízes auxiliares, né? Em outros lugares, melhorar o quadro de servidores, né? Contratar mais servidores. Então, tem que haver um socorro constante de um lado e de outro, né? E você mencionou que o Estado, hoje aqui, em termos de estrutura judiciária, está dividido em 10 regiões. Então, nós temos 10 regiões administrativas judiciárias. Qual que é a ideia? Descentralizar algumas atividades que saíram aqui do tribunal, né? Licitações, concursos, regionalizar e centralizar naquele polo, né? Então, por exemplo, nós temos uma determinada região aglutinando 60, 70 comarcas e ali fica um polo de decisões mais ágeis, né? Onde o juiz, diretor da região administrativa, sabe das dificuldades, das prioridades e auxilia o tribunal aqui centralizado a tomar as melhores decisões. Essa questão parece até uma UTI, né, presidente? É verdade. Agora, tem um estudo, acho que é da Associação dos Magistrados, não sei em que ele se baseia, mas que fala que a cada 5 minutos um processo novo é instaurado. Como é que convive com 20 milhões que já estão aí, mais um a cada 5 minutos? Quer dizer, é uma situação delicada. Nossa meta é procurar julgar um número maior de processos do que os que estão entrando, né? Julgar mais do que entra, é a ideia, né? Isso está sendo alcançado no 2º grau, então nós temos julgado ao longo dos anos mais recursos do que os que estão ingressando no dia a dia, e no 1º grau nós estamos também buscando essa meta, né? Então a ideia é justamente dar uma estrutura para, em primeiro lugar, fazer com que as partes cheguem a um consenso, que seria a melhor solução para cada caso, né? Então nós temos lá os instrumentos para facilitar mediação e conciliação e, por outro lado, também criar estruturas para agilizar o processamento e o julgamento das ações, né? Então é um desafio diário, né? A gente fala que a gente vai enxugando o gelo, mas de alguma maneira estamos procurando fazer com que haja uma atuação que nós vamos, no futuro, ter a possibilidade de julgar o que a gente procura, todos os processos em tempo razoável. Hoje nós já temos também um alento, que é no sentido de que nós temos, em muitos lugares, o julgamento rápido de muitas ações. Então nós temos comarcas em 1º grau e desembargadores em 2º grau que estão julgando em pouco tempo um grande número de ações, né? Aqui no tribunal nós temos aí quase a metade das câmaras já julgando em poucos meses os recursos, né? Lá na minha Câmara, no Direito Público, outras tantas câmaras nas seções de Direito Público, Direito Privado e Direito Criminal, julgam os processos muitas vezes em um mês, 2 meses, né? Então os recursos estão sendo
julgados rapidamente em muitas câmaras, né? Isso também é um alento. E mesmo no primeiro grau também nós temos uma agilidade em muitos julgamentos também. Presidente, quero agradecer, né, esse tempo curto que o senhor tem aqui no tribunal, tantos afazeres está nos recebendo para passar na TV aberta, uma questão de justiça, e fechar com a seguinte pergunta para o senhor. O Brasil já teve a morte de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros e o impeachment de Fernando Collor. O senhor acha que nós estamos caminhando para a democracia? Eu acho que as instituições vão amadurecendo, né? Eu acho que as pessoas também vão evoluindo, os acontecimentos. Hoje, o cidadão, de modo geral, né, tem uma mentalidade, uma visão totalmente diferente do mundo, até por conta dos recursos tecnológicos, né? Muitas coisas que nós vivemos no passado, agora temos uma realidade completamente diferente, né? E também eu acho que o processo político, o processo social, o mundo vai tendo evolução, né? Eu acho que o importante nesse momento político que nós estamos vivendo é que as instituições estão amadurecidas para que não haja nenhuma ruptura com a democracia, para que as instituições continuem funcionando, o judiciário, o legislativo, o executivo, né? Nós tenhamos continuidade independentemente das pessoas que estão lá, né? Eventualmente coordenando o trabalho nas diversas instituições. O que é importante é que a gente tenha isso, continuidade, né? Pode ser A, B, C no comando do judiciário, do legislativo, do executivo, mas tudo tem que funcionar e tem que haver o que nós chamamos de separação dos poderes, e ao mesmo tempo harmonia entre os poderes, porque as instituições é que vão ficar. As pessoas vão passando, né? Os nomes que você mencionou passaram, mas o país é mais forte e maior, com certeza, que qualquer crise. As crises vão ser superadas, né? E eu acho que outras pessoas virão, seja de uma maneira ou de outra, no tempo devido, ou esse tempo sendo eventualmente interrompido, mas eu acho que as instituições vão continuar funcionando, isso que é importante. E nós vamos continuar, de alguma maneira, evoluindo, crescendo, né? Aprendendo com os erros, aprendendo com as dificuldades, mas o importante é que, de um modo geral, a democracia saia fortalecida, as instituições também sejam fortalecidas e que nós vamos conquistando, né, progresso, porque o progresso advém naturalmente de termos uma população, né, superando a miséria absoluta, superando, né, o analfabetismo, superando, enfim, as grandes mazelas que nós temos aí, de vermos uma população muitas vezes sucumbindo aí, né, à miséria, às doenças, né? O que nós temos que avançar é para que a gente tenha, né, realmente serviços públicos adequados, à altura das necessidades da população brasileira e que a gente consiga, a par de tudo isso, ainda manter um regime democrático, né, que vá dar esperança a cada cidadão brasileiro. Obrigado, doutor Paulo. Eu fico agradecido. Nós estamos gravando aqui na Casa da Cidadania, né, no Palácio da Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu desejo muita sorte para o senhor nessa empreitada e que, com certeza, como homem que o senhor é, pai de família, vai levar um pouco mais de dignidade a esse povo paulista aí, que tanto necessita de uma justiça mais rápida. Tenho certeza que nas mãos do senhor isso vai ser conseguido. Eu que agradeço pelo lugar, a oportunidade de estar aqui conversando com você, tendo a oportunidade de dar algumas informações à população, às pessoas que vão acompanhar o seu programa, que eu tenho certeza é um programa de grande repercussão, e a gente está fazendo de alguma maneira uma prestação de contas. Eu acho que todo agente público que presta um serviço, que está no comando de alguma instituição, ele tem que prestar contas, fazer uma gestão transparente, participativa, e através da imprensa que a gente consegue essa comunicação e, com certeza, trabalhar para melhorar o acesso à justiça. Obrigado, doutor Paulo. A questão de justiça vai ficando por aqui e volta aí com a sua participação. Obrigado, até a próxima semana.